Olá, pessoal. Nosso passo a passo de hoje é desse porta-coque lindo, maravilhoso e muito fácil de fazer aí, né? Para as mamães que têm as filhinhas no balé, elas vão amar, eu tenho certeza. Ou para ocasiões especiais, como ser daminha, né? Qualquer festa aí que a gente precisa de luxo e glamour, esse porta-coque vai fazer super diferença. Espero que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. Isso é muito importante para nós. E agora, sem demora, vamos lá conhecer nossa lista de materiais. Nós vamos precisar de cola de silicone fria. Eu vou usar aqui para poder costurar essas pérolas, linha invisível, mas você pode utilizar também a linha de nylon 0,25, que é a que eu vou usar para colocar as pérolas aqui, e aí com ela mesmo você pode costurar. Eu não gosto muito de costurar com ela, porque eu acho ela dura, mas tá, isso aí é uma opção de cada um. Eu coloquei a cola B6000 aqui, porque às vezes, na hora que a gente vai fechar ele, a gente precisa fazer um retoque aqui, um retoque ali de cola, e eu costumo usar ela, porque o biquinho é bem fino, dá pra fazer esses retoques. Mas isso aqui é de vez em quando que precisa, não é sempre não, é só em caso de emergência. Pérolas número 6, alfinetes para auxiliar no trabalho. Aqui a gente tem 3 tiras de manta de strass com 2 fileiras e com 16 centímetros cada uma, tá? Essas tiras aqui vai depender do tamanho que você quer fazer o seu porta-coque. Se você precisa de um porta-coque com 20 centímetros, já que a gente tem muito cabelo, né? 22 centímetros. Então, esse tamanho aqui vai depender do tamanho do porta-coque que você precisa. Como a gente tá fazendo para uma criança, eu vou fazer só com 16 centímetros. Aqui tem 2 pedaços de feltro que a gente vai usar, tem que ser um pouco maior, né? Pra gente poder montar todo o porta-coque aqui em cima e depois tirar as sobras, né? A gente vai utilizar aqui mais ou menos isso aqui, ó, de espaço, tá? Que é mais ou menos, nosso porta-coque fica com mais ou menos 4,5, 5 centímetros de largura, tá? Então você corta um feltro aí maior. E aqui, como a gente vai fazer com 16, eu cortei um feltro de 19 aqui. Inclusive aqui vai sobrar bastante feltro. Aí você tira aí de acordo com aquilo que você observar que vai ficar o seu, tá? Não tem uma medida certa, vai depender do tamanho do seu porta-coque. A fita, a gente tá usando fita número 5 de gorgulhão, e eu tô utilizando, como meu porta-coque tem 16 centímetros, eu cortei um pedaço com 76, que é 60, 30 e 30 de fita sobrando nas duas pontas, e mais o 16 do porta-coque em si, tá? Agora que você já sabe tudo que nós vamos precisar, vamos lá pro passo a passo. Começar o trabalho fazendo as tiras de pérola, tá? Que eu preciso de 2 tiras. Então eu pego aqui a minha linha, eu nem costumo cortar ela dali, e eu vou fazer o quê? Vou passando pérolas aqui, até eu conseguir um cordão com 16 centímetros de pérola, tá? Então é só ir colocando aqui, uma dentro da outra. Você pode colocar com agulha também, que fica super... fica mais fácil, né? Pra você poder passar. Se tem gente que não gosta de fazer esse trabalho com agulha, então pode fazer igual eu tava fazendo aqui, que é passando uma por uma, né? Mas você pode fazendo aqui, ó, você já vai pegando aqui, ó, e vai colocando. Aqui, pessoal, olha só, consegui a quantidade de pérolas, né, para poder combinar com esse tamanho aqui de strass, que é 16 centímetros. Então, já vi aqui. Quando você for fazer o segundo, você já vai fazer, você já vai poder contar quantas pérolas você colocou nesse primeiro e colocar a mesma quantidade de pérolas no segundo, tá? Qual que é o próximo passo? Eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar minha agulha. Agora sim, você precisa de uma agulha que é mais fácil. Vou vir aqui, ó, na primeira pérola, vou pular essa primeira pérola, tá? Então tá as pérolas aqui, eu pulo a primeira e vou entrar aqui, ó, na segunda pérola e vou passar por todas essas pérolas que a gente acabou de colocar, tá? Vai passando e vai... Sai até a última aqui, ó. E aí você vai fazer o quê? Você vai observar aqui que você vai pegar essa outra ponta aqui, ó, vai fazer a mesma coisa de lá pra cá, tá? E aí você já tem... vou diminuir aqui, ó, só empurrando aqui. Você vai diminuindo essa ponta que você acabou de fazer, ó. Deixo ela aqui. E agora eu vou sim ter que cortar. Então, já sei que eu vou passar tudo aqui e deixo mais um pedaço aqui de linha sobrando, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa outra ponta e vou fazer a mesma coisa. Vou voltar de lá pra cá, tá? Então, eu venho aqui, vou colocar na agulha, vou pular a primeira pérola e vou voltar nas outras aqui. E todas as outras, eu vou sair lá do outro lado, tá? Então, você vai fazer isso. E fazendo isso, você vai conseguir a tira, né, de pérolas que você precisa. Então, vai fazendo. Pronto.
Pronto, até a última. Agora você tem 2 fios, um que sai de um lado e um que sai do outro. Vai fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui, você vai fazer mais uma vez com essa mesma quantidade de pérolas, pra gente poder começar a aplicar em cima do filtro. Eu vou fazer a outra e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei de fazer as duas. A gente colocou aqui, ó, para 16 centímetros, 30 pérolas em cada fileira. Então, a gente gastou aqui um total de 60 pérolas, tá? Para fazer com 16 centímetros. Lembrando que esse tamanho vai depender daquilo que você estiver fazendo, trabalhando. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colar, vou tirar aqui um pedaço para lá, vou deixar reservadinho. Nós vamos começar colando uma das nossas, né, mantas aqui, ó. A gente vai colar ela em cima do feltro aqui, tá? Então, com o que que eu colo? Eu costumo colar isso aqui com cola quente mesmo, tá? Então, eu venho aqui, deixo retinho e vou colando aqui com uma cola quente bem fininha, tá? Não passa muita cola quente. Vai com cuidado e para você poder colar, tá? E vai colocando aos poucos também. Você pode usar outro tipo de cola aí que você gosta, né? Isso aí fica a critério de vocês. Mas eu faço o trabalho com a cola quente e dá super certo, tá? Então, é isso. Você passou a cola aqui, tá ok. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma das tiras que nós fizemos, né? Ó, você pode observar que quando você... A gente tinha medido, tinha dado, ó. Agora eu tô vendo aqui que a gente vai precisar colocar mais uma pérola aqui, ó. Não tem problema, a gente coloca, tá? Sem problema nenhum. Acrescenta mais uma pérola. Depois que a gente cola aqui, às vezes dá essa diferença mesmo. Aí a gente vai pôr, a agulha vai descer essa linha aqui, ó, para trás do feltro, e aí a gente acrescenta mais uma pérola e desce essa aqui também para baixo, tá? Então, o que que eu faço? Vou pegar aqui, vou acrescentar mais uma pérola. Lembra que você tem que acrescentar no outro também, tá? Então, é só colocar mais uma pérola aqui, ó. E eu só vou colocar mais uma pérola, vou vir aqui, vou juntar ela aqui. E já passei aqui em 3, ó, e já vou voltar aqui. Tá? Não precisa passar em tudo, não. Já coloquei aqui. Pronto, agora tá certinho. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos descer aqui, ó, a nossa agulha, pra puxar essa linha aqui pra baixo, tá? Fiz isso, vou subir. Vou descer aqui, ó, pra poder prender essa pérola aqui, tá? E aí, depois você vai dar um nozinho lá atrás pra poder arrematar essa linha. Você pode continuar fazendo essa costura toda aqui, ó, usando essa ponta de linha, ou você pode usar linha invisível também para poder fazer esse acabamento, tá? Fiz isso de um lado, vou fazer a mesma coisa aqui do outro, ó. Que é descer aqui, ok? Desci, aí eu já venho subindo aqui, ó, e costurando. A gente vai passando entre cada pérola dessa aqui, ó, um ponto que vai pegar naquela linha que passou por dentro e vai segurar essa pérola no lugar, tá? Você vai fazer isso, eu vou fazer isso quantas vezes? Você vai fazer isso nessa tira inteira, tá? Na tira toda você vai fazer esse trabalho de ir costurando essa pérola aqui em cima desse filtro. Tudinho aqui, tá? Nós vamos fazer e já voltamos. Pronto, costurei dos dois lados, encontrei os 2 fios aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou amarrar, tá? Um no outro. E depois ainda vou dar esse nó aqui. E depois vou dar nó de arremate neles, tá? Com a agulha. Pra ficar bem seguro. Aí eu corto e eu gosto de queimar as pontinhas com isqueiro. Mas aí fica a seu critério, tá? Pronto, eu tô observando aqui, ó, a pontinha e a outra pontinha. Então, eu vou pegar o isqueiro e vou selar. Pronto. Fiz isso. Vou fazer o quê? Vou colocar mais uma tirinha, tá? De manta de strass aqui. Então, eu venho com a cola quente, bem fininha novamente. Vou passando aqui e vou encaixando, tá? Essa manta. E ao mesmo tempo eu vou quebrando ela aqui, ó, virando assim, né? Já fazendo a curva, porque essa manta, ela vai ter que curvar depois, né? Então a gente já vai puxando aqui, vai puxando, vai colocando cola.
né? E vai deixando ela aqui, mais ou menos, né? Já vou quebrando aqui, ó, fazendo a volta do porta-coque. E agora, qual que é o próximo passo? Eu vou pegar essa tira aqui e vou colocar aqui da mesma forma que eu coloquei a outra. Eu vou aumentar uma pérola e vou costurar ela aqui, igualzinho a gente costurou a primeira. Vou fazer isso e já volto. Terminei de fazer a segunda costura, ó, e fui curvando. Você observa que ele já tá bem redondinho, né? Bem adequadozinho. Inclusive, na hora que a gente estica aqui para colocar a outra, ó, ele faz uma curvinha aqui. Por quê? Porque a gente tá dobrando ele, né? Para ele ficar redondinho. Então, ele dá essa quebrada de... Realmente ele dá essa emborcadinha, tá? Então, venho aqui, coloco o último pedacinho de manta de strass, tá? Colocando aqui, encaixando, e já vou voltando ele para a curva, né? Que a gente quer que ele faça, certo? Então, você vai fazendo isso, porque ele vai ficar assim, ele vai ficar bem feito, bem bonitinho, tá? Bem redondinho. Bom, fiz toda essa parte, agora a gente vai recortar os excessos de feltro que sobraram aqui, tá? A gente precisa cortar, tirar tudo. Então, eu pego a tesoura aqui, ó, com muito cuidado, eu vou retirando aqui os excessos, tá? De feltro. Venho aqui e retiro todos os excessos. Tá quase pronto. Olha aqui que lindo. Agora nós vamos encontrar aqui, ó, o centro, tá? Do nosso trabalho. Então, eu vou vir aqui e vou marcar o centro, que é mais ou menos aqui. Vou pegar minha fita com 76 centímetros. Lembra que esse tamanho depende do tamanho que você for usar lá a sua tira, tá? De bordado para pôr no coque. Vou vir aqui, ó, e vou centralizar essa fita aqui, ó. Vai ficar 16 centímetros aqui no centro e 30 em cada ponta, tá? Tá sobrando 30 centímetros aqui. Centralizei aqui, ó, tanto aqui nessa parte, quanto aqui nesse centro, tá? E vou fazer o quê? Vou colar isso aqui. Vou passar cola quente aqui, generosíssima, né? Vem, passo. E vou colocar essa fita aqui. Pra ela ficar bem centralizadinha. Fiz isso, já posso retirar os alfinetes. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Lembrando sempre, eu preciso de curvatura, tá? Eu preciso de curvatura. A gente precisa dessa curvinha aqui. Fiz isso. O que nós vamos fazer? Vamos colar esse outro feltro aqui. Para poder fazer o acabamento do nosso porta-coque. Essa parte aqui eu gosto de fazer com cola de silicone fria, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui porque eu posso espalhar e fica bem mais homogêneo o trabalho, tá? Então, eu gosto de espalhar a cola aqui. Principalmente aqui, ó. Onde vai ficar esses acabamentos aqui, ó. Nessas laterais. Principalmente aqui nessas laterais, tá? Então, passo aqui também. Mas essa parte aqui, ó, tem que ficar muito bem feita. Muito bem feita, tá? Então, eu venho, já passei cola de silicone aqui em tudo. E aí, eu vou vir com o feltro aqui, ó. Finalizando isso, tá? Fechando o meu porta-coque aqui. Vou cortar aqui bem no limite que a gente precisa. Aqui. E aí, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou eu vou curvando isso aqui. E aí, ele vai colando no feltro, para não ficar aqui, ó, onde a gente fizer o acabamento de corte, não ficar apresentando folgas, tá? Então, você pega aqui sua tesoura e vai cortando isso aqui. Como a gente curvou ele muito, às vezes ele fica chato aqui de cortar, mas você consegue, tá? Vai ajeitando para ficar bem curvadinho. Faz isso. Verifica se não tem nada aberto, né? Está tudo colado.
Se tiver alguma coisa aberta, ainda dá tempo de você ir ajeitando aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vou selar isso aqui, ó. Não é nem selar, a gente vai tirar os pelinhos do feltro, tá? Então, a gente vai fazendo isso. Vai aproveitando e vai juntando mais esses dois feltros. Ok. E aí a gente passa aqui. Isso. E é isso, pessoal. Olha só o nosso porta-coque, tá maravilhoso, né? A nossa cliente vai amarrar isso aqui no cabelinho, vai dar um laço de fita, tá? Uma volta de fita, vai ficar lindo. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje, mas antes de deixar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. Isso é muito importante para nós. Muito obrigada por você ter vindo até aqui e eu encontro você numa próxima aula. Tchau, tchau!